Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos no dia a glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia da quarta-feira da 11ª semana do tempo comum. E escutemos o Evangelho de São Mateus, que nos diz: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está no oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o teu rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, temos diversos pontos a ver hoje, em diferença, mas em complementar, de forma complementar, aquilo que vemos também no tempo quaresmal. Devemos de compreender alguns pontos. Ontem encerramos o capítulo 5, justamente, onde vimos a comparação do reino dos céus, onde tínhamos também as bem-aventuranças, e ao final Jesus explicava ponto a ponto algumas passagens da lei, a profundidade, os fundamentos da lei. Se no capítulo 5 Jesus nos pede para dar um mergulho na interioridade, no capítulo 6 pede que não transformemos em publicidade a interioridade que aprendemos a viver da lei e do encontro com Deus, caindo assim na armadilha de transformar a interioridade em algo exterior, em algo vulgar, poderíamos dizer. Então, tenhamos em conta o princípio da interioridade. Está naquilo que Jesus nos diz. É o fato que o Pai nos vê. E a nossa vida, deste modo, é um contínuo flagrante, onde o Pai está nos olhando, nos observando
acompanhando cada passo e porque sabemos estar debaixo do olhar do Pai, então, por conta disso, nós vivemos uma vida digna desta intimidade com o Pai. Tenhamos justamente isso em conta diante de nós. É a Ele que devemos agradar, não as pessoas. Por quê? Qual é o bendito problema? Muitas vezes somos, como nos diz o texto do Evangelho, tentados a querer a glória humana quando fazemos o bem. Queremos ser aplaudidos, reconhecidos, amados, e não é para isso. Simplesmente devemos de fazer o bem sem esperar nada em troca. O problema é que sempre esperamos. A maior parte das vezes queremos e quando não temos nos decepcionamos. Devemos de aprender então a fazer tudo por amor. Tudo o que fazemos por amor a Deus, seremos recompensados no céu pelo próprio Deus. Seremos recompensados no céu por Ele. E não devemos de esperar as coisas, as recompensas aqui nesta terra. E assim temos feito as coisas, com esta expectativa da recompensa dos céus. Jesus, ao chamar hipócritas, devemos de recordar o que esta palavra significa, aquele que usa máscara. Veremos ainda um pouco mais profundo a meditação. Mas, aqui também, na boca de Jesus, ele quer indicar como se dissesse: não façais como os palhaços. Não sejam palhaços. A primeiro ponto, a questão de dar a esmola. Não é para que ser visto para pelos outros. Não é isso que devemos de buscar. Olha como a pessoa é boa, como ela ajuda os demais. O dar esmola deve ser espontâneo, de forma que nem percebemos que estamos dando esmola, porque não queremos ser reconhecidos. Estou fazendo isso porque é um ato natural, porque meu irmão precisa de mim e por isso eu quero ajudá-lo, mas é uma coisa natural para mim. E assim temos feito em nossas vidas. Uma vez, Madre Teresa de Calcutá foi procurada por um jornalista, seu primeiro nome era Peter, e ele perguntou a Madre Teresa: "Posso te entrevistar?" Madre Teresa disse: "Meu filho, eu tenho muita coisa para fazer, eu não tenho tempo para essas coisas não. Eu não tenho tempo para parar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que realizar a obra de Deus." Então, ele disse: "Posso te acompanhar ao longo deste período? Bem, se assim quiser me acompanhar no trabalho, então vamos, mas eu não tenho tempo para isso." Madre Teresa de Calcutá não queria os aplausos, não queria reconhecimento, não queria entrevista. E muitos cristãos hoje é o que mais querem: serem paparicados, serem buscados, serem conhecidos, serem escutados. Assim nós somos como cristãos? Queremos ser palhaços neste modo de ser cristão? Quantos sobem a cabeça estão hoje nas mídias, pessoas que aparentemente faziam tudo tão bem, e hoje nas mídias nós que talvez o conhecíamos de mais perto, percebemos e já desandou a coisa. Assim vivemos. E assim esse jornalista por um mês esteve acompanhando Madre Teresa de Calcutá para cima e para baixo em todas as obras. Depois de um mês disse: "Ai, eu preciso de um spa para relaxar, massagem e tudo. Eu não sei como a senhora aguenta. Eu não faria isso nem por US$ 1 milhão." Ela disse: "Eu também não. US$ 1 milhão é muito pouco. Eu faço isso pelo reino dos céus." E depois você é uma pessoa que vive aí de coisa muito, poderíamos dizer assim, não lembro a expressão usada, mas muito frufru, muito paparicado, essa sociedade que tem hoje no Ocidente. Para nós isso daqui é o pão de cada dia. Não cansamos com isso. E nós temos agido assim como Madre Teresa, no agir com a esmola, com as boas obras, com a penitência, de forma que não buscamos nada e
e seguimos esforçando em fazer isso como princípio de nossas vidas, como fundamento, como uma coisa natural. A penitência, aqui colocada, em especial o jejum, Jesus pede que não mostremos. O que deve de ser? Deve de ser uma coisa natural, desapercebida. Uma penitência deve de passar como um heroísmo diário. Muitas vezes as pessoas se propõem fazer coisas grandiosas durante a quaresma. Ah, eu não vou cortar a minha barba. Ah, eu não vou usar sapato. Mas talvez aquele heroísmo diário, prático, seja muito maior do que a outra coisa, o barbear, um especial homem que acaba se cortando e se machucando e tem a dificuldade todo dia ter que fazer a barba. Aquilo dali acaba se tornando um ato heróico maior. Ou usar um sapato, aquele sapato que eu uso no dia a dia e que esquenta tanto meu pé que eu não suporto ter que usar, é um ato heróico maior. E ainda assim, até a oração. Muita gente quer viver a oração de forma aparente. Ai, tem infelizmente pessoas, olha, eu estou rezando assim, eu estou fazendo isso, está tendo aquele tipo de oração e não sei o quê, e quer se aparecer e não reza como um ato de interioridade para se encontrar verdadeiramente com o Pai. Como dizíamos ao início, onde eu sou olhado pelo Pai, onde eu tenho intimidade com o Pai. Temos vivido assim a nossa oração? Devemos de entender que na nossa oração devemos de pedir ao Pai que isto seja o nosso natural, o nosso modo de viver. Assim como um pé de laranja da laranja, a videira da uva, uma coisa tão natural deve de ser para nós. E temos rezado e pedido isso, que nosso modo de agir seja natural, seja algo em que nós estamos com o Pai e não queremos nem este reconhecimento do Pai, mas que o Pai nos ajude a sermos aquilo que devemos ser. E aquilo que coloca Jesus nesses 3 pontos, devemos de recordar, não viver estas dimensões de um modo para ser vistos, mas de modo autêntico. Reclamam estas dimensões 3 relações fundantes da nossa vida. A esmola nos leva à relação com o outro, a oração, a nossa relação com Deus, e o jejum, a nossa relação conosco mesmos, com nós mesmos. O saber dizer não a mim mesmo. Então é isso que devemos de buscar. Viver bem estas 3 relações. Recordemos aquilo que Jesus diz, o praticar a justiça ao início do Evangelho. É um termo técnico de seu tempo, que significa cumprir toda a lei. Não querais praticar a justiça para ser reconhecidos, cumprir a lei somente para ser um ato exterior. Olha como a pessoa faz aquelas leis, como ela cumpre os mandamentos de Deus. Não devemos de cumprir assim para ser aplaudidos. Não pode isso ser algo superficial em nós. Se deve ir ao coração da nossa vida. Há uma profundidade até onde dissemos que isso se torna algo natural em nós. Não sermos atores que encenam sentimentos que não são próprios, sentimentos que fazem parte de uma peça, mas que não pertencem à nossa vida, ao nosso interior. E como temos agido, irmão e irmã? O Salmo nos diz: Feliz aquele que respeita o Senhor e segue e que ama com carinho a sua lei, sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Nós temos respeitado tudo que o Senhor nos diz e amamos tudo aquilo que o Senhor nos ensina, porque muitas vezes somos rebeldes, não aceitamos certas coisas que o Senhor nos deu, nos ensina, nos fala. Temos assim buscado viver como geração de homens retos, segundo os ensinamentos do Senhor? E por fim, a primeira leitura, seguimos com a carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos, quem semeia pouco colherá também pouco, e quem semeia com largueza colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda a boa obra. Como está escrito: distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim ficareis enriquecidos em tudo e podereis praticar toda espécie de liberalidade que através de nós resultará em ação de graças a Deus. O que podemos compreender daquilo que São Paulo diz? Dar com alegria. Estamos na coleta para ajudar Jerusalém, mais uma vez, o texto que ouvíamos ontem. Mas não somente isso, nós devemos de dar, como dizíamos ainda ontem, com alegria, tudo que tiver decidido o nosso coração, sem constrangimento. O nosso tempo, a nossa oração, o nosso estender as mãos ao irmão que necessita, não somente do nosso dinheiro, mas daquilo que somos capazes de realizar para ajudar na sua vida, no seu crescimento humano, intelectual e espiritual, para chegar ao conhecimento verdadeiro de Deus através de nós. Que temos de todas as formas que podemos ajudado os irmãos e irmãs, socorrido com esta generosidade, com esta liberalidade, com este desapego como um ato normal de nossas vidas, onde imitamos a Cristo, nos fazendo desapegados de tudo que temos para socorrer todos aqueles que precisam de nós, desapegados até do nosso tempo, do nosso eu. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais viver com profundidade tudo aquilo que o Senhor nos ensina, em especial a esmola, a oração, a penitência, e assim vivendo como algo natural de nós, pela graça do Pai, possamos cada vez mais nos unir a Cristo e à vontade do Deus Altíssimo, para que vivendo esta santidade possamos chegar um dia à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.